boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, estamos iniciando mais uma semana de atividades, de brincadeiras. Então, estão alegres para mais uma semana? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos fazer mãozinha de oração, fechar os olhinhos e repetir com a tia. Papai do céu, obrigado por esse dia. Abençoe o meu papai, a minha mamãe, os meus coleguinhas, a minha professora e fica conosco durante esta semana, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem. E para a gente despertar, né, nessa semana, vamos lá cantar uma boa tarde para quem está aí com vocês. Como é a nossa musiquinha? Boa tarde, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Legal, eu espero que estejam todos bem e, né, vamos aproveitar bem a nossa semana. Então, de início, né, na nossa segunda-feira, nós iremos estudar o quê? Português e ciências. E na nossa aula de português de hoje, a gente vai estudar a sílabazinha G. Vocês conhecem essa letrinha? É a letra G, não é isso? E hoje a gente vai estudar ela. Toda segunda-feira a gente estuda uma família silábica. E hoje a nossa família será a família do G. Muito bem. Então, vamos analisar aqui ela. Bom, primeiro a gente vai analisar cada sílaba. A gente vai formar a sílaba e dizer como é que se fala cada uma delas. Aqui nós temos G com A, G mais a vogal A dá G. Muito bem. G de gato, de galinha, não é isso? Muito bem. E temos G com E. G mais a vogal E é Gé. Muito bem. De quê? De Gé, de gelo, de gema, de gesto, não é isso? Vamos para a próxima. E o G com I? G com I é Gi. De quê? De girassol, de girafa. Muito bem. E a letrinha G com a vogal O fica Go. Nós temos Go de goiaba, de gota. Muito bem. E agora nós temos a consoante G e a vogal U. Como é que fica? Gu. G mais U. Gu. Gu de quê? Nós temos Gu de gorila, de guto. Não é isso? Muito bem. Então, nós temos o quê? Gá, Gé, Gi, Gó e Gu. Muito bem. Percebam que Gá, Gó e Gu, o som muda, não é isso? Ó, Gá, Gó e Gu. E quando falamos Gé e Gi, o som do Gé e do Gi é outro som, né? Tem um som mais suave. Então, quando o G vem acompanhado do E e do I, ele tem um som diferente. Já quando ele vem acompanhado do Gá, do A, do O e do U, né? Muda. É Gé e Gi, e Gá, Gó e Gu, tá bom? Muito bem. Bom, e lá no nosso livro, eu quero que vocês abram o livro de vocês, lá na página 30 de português. Nossa palavrinha-chave de hoje é gato. Estão vendo aqui? A tia fez em letra de forma e letra cursiva para vocês verem a escrita da palavra, tá bom? Bom, e gato inicia com a consoante G e a vogalzinha A, Gá e To. Quantas sílabas tem essa palavra? 2. Gato. Muito bem, ela possui 2 sílabas. A sílaba Gá e To. Gato. Muito bem. Bom, e vocês
tem ou conhece alguém que tenha um gato em casa? Gato, né, é um felino, da espécie dos felinos, e ele é muito mansinho e muitas pessoas têm em casa, né? A tia também tem um. O nome do meu é Olaf. E o de vocês? Se vocês tiverem um gatinho, falem pra tia o nome do gatinho de vocês, tá bom? E se vocês não tiverem, procurem alguém que tem, eu sei que vocês conhecem, alguém que possui um gatinho em casa. E vocês vão dizer pra tia também como é que ele é. Vocês podem estar escrevendo no caderno o nome do seu animal, do seu gato, e como é que ele é, qual é a cor dele, se ele é mansinho, tá bom? Então, lá na primeira questão do nosso livro, nós temos assim: leia o texto com o professor e os colegas e circule a palavra gato. Como não estamos em sala de aula, né, infelizmente, a tia vai ler aqui e vocês irão acompanhar em casa, tá? Então, acompanhe a tia na leitura. Lá diz assim: gato xadrez. Vocês já viram esse gato? Era uma vez um gato xadrez. Usava terno, meia e sapato. Era amigo de um carrapato. Tocava flauta e violão. Tinha caminha com um colchão. Eu nunca vi um gato assim. O miado dele é um atim. Muito bem, o que iremos analisar nesse texto? No texto, nós temos algumas palavras que rimam. A tia já falou sobre rima. Rima são palavras parecidas e que possuem o mesmo som. Por exemplo, no nosso texto, nós temos o quê? Lá no comecinho, nós temos era uma vez um gato xadrez. Nós temos duas palavrinhas com o mesmo som. A palavrinha vez e a palavrinha xadrez. Qual é o som que é parecido aqui? É o finalzinho dela, ó. Nós temos o E e o Z no final de vez e nós temos o E e o Z também em xadrez. Então, qual é o som parecido aí? O eis. Então, ó, eles são palavras que rimam. Vez e xadrez. Quais são as outras palavrinhas que a gente pode encontrar? Nós temos mais. Bora continuar a leitura e ver se encontramos mais palavras com o mesmo som. Muito bem, a gente já colocou aqui as nossas primeiras palavrinhas que a gente encontrou que rimam, né? Que é vez e xadrez, que possuem o mesmo som no final. Vamos ver se a gente encontra mais. Vamos continuar. Usava terno, meia e sapato e era amigo de um carrapato. Quais são as palavrinhas que possuem o mesmo som aí, que vocês podem perceber? Nós temos sapato e carrapato. A tia vai escrever aqui para vocês, ó. Sapato e carrapato. O finalzinho delas, ó, são parecidos. Nós temos o quê? Ato em sapato e ato em carrapato. Por isso que dizemos que o som é parecido, pois o finalzinho deles é o mesmo. Então, sapato e carrapato. Vamos ver se encontramos mais palavrinhas com o mesmo som. Vamos continuar. Tocava flauta e violão. Tinha caminha com um colchão. Nessa estrofe, quais são as palavrinhas aí que rimam? Que possuem o mesmo final? Prestem muita atenção. Nós temos violão e colchão. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Violão e colchão. Muito bem. Qual é a sílaba que possui o mesmo som? O on, né? Das palavrinhas aí, o finalzinho. Violão e colchão. Então, essas palavras rimam. Nós temos mais. E nosso último parágrafozinho aí do nosso texto. Diz assim: eu nunca vi um gato assim. O miado dele é um atim. Quais são as palavrinhas que rimam? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí. É a palavrinha assim
possui o mesmo som? Atim. Então, ó, nós temos o quê? Em assim e em atim. Então, os sons das palavrinhas aí são parecidas. Então, são as palavrinhas que rimam, né, no texto. Então, o que temos em comum em cada uma dessas palavrinhas que a tia colocou aqui? Que os finalzinhos de cada palavra, né, são parecidos. Por isso que nós dizemos que é uma rima. Esse texto, ele é feito em rimas, né, de palavras que rimam no final. Então, sempre o finalzinho de uma palavra vai rimar com a outra, ok? Então, vamos voltar para o nosso livro agora. Nós vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, diz assim: complete o nome das figuras com as sílabas G em letra maiúscula, G em letra minúscula, GO em letra maiúscula, GO em letra minúscula e GU em letra maiúscula ou GU em letra minúscula. O que vocês vão fazer aí? A tia já falou sobre nomes próprios e comuns, né? Os nomes próprios, eles sempre vão iniciar com letra maiúscula. E os nomes comuns, né, os nomes que não são usados por pessoas ou por cidade, são escritas com letras minúsculas. Então, vocês vão observar os nomes das figuras, vocês vão observar as figuras e vocês vão escrever o nomezinho aí e dizer qual é o nome que inicia com letra maiúscula e o que inicia com letra minúscula, tá bom? E vocês vão responder aí na segunda questão. Então, lembre-se, nomes próprios que iniciam com letra maiúscula são nome de seres, né? Nome de pessoas, nome de países ou estados. São nomes próprios, ok? E os nomes comuns são de animais, de objetos, né? Que não possuem um nome próprio. Então, vamos agora para a nossa terceira questão. Diz assim: troque a primeira letra de cada palavra pela letra G e escreva novas palavras que você formou. Lembra da nossa aulinha em que a tia trocava a consoante e com essa troca a gente formava outra palavra? A gente vai utilizar aqui na nossa terceira questão. Então, nós temos algumas palavrinhas, né, que, por exemplo, nós temos bato. Nós vamos trocar essa letra B pela letra G. Vai formar o quê? Gato, muito bem. A gente só tirou a consoante B e colocou no lugar a consoante G. E assim vocês vão fazer com as outras, tá? Tirar a primeira consoante que temos aí e colocar no lugar a letra G. E na quarta tem: complete a frase com as palavras do quadro. No quadro nós temos gato, goiaba e gude. E abaixo, vocês irão completar esse pequeno textinho aí que temos abaixo com as palavrinhas que estão no quadro. Então, ó, nós temos O e um tracinho. O que vocês colocarão aqui, tá? Qual é a palavra? Pegou a e derrubou a bolinha de... Então, vocês vão completar aí com as palavrinhas que vocês acharem que é a correta para colocar na linha, ok? Muito bem, então é isso. Então, agora, para a gente poder treinar, né, a nossa família silábica do G, nós vamos passar para as nossas atividades de português de hoje. Vamos lá? Muito bem, a nossa primeira atividade do nosso bloquinho de tarefas que vamos fazer agora é esta aqui, tá? Vocês estão vendo. Então, nesta atividade, vocês vão formar a família silábica da letra G e, em seguida, pintar os desenhos iniciados pela sílaba em destaque. Por exemplo, G com A, nós temos Gá. Então, vocês vão colocar a sílabazinha aqui nesse quadro. E vocês vão pintar qual é o desenho que inicia com a sílaba H. Nós temos garfo, galinha, uma folha e um gato. Então, quais são os desenhos que iniciam com H aí? Tá? Vocês vão pintar apenas o desenho que inicia com a sílaba. Aí, nós temos G, G e Gó.
e gu, né? Então, vocês vão pintar apenas os desenhos que iniciam com a sílaba indicada, ok? E na nossa segunda atividade, que é esta aqui que vocês estão vendo, nós iremos treinar a escrita cursiva dessa família silábica, ok? Então, aqui nós temos da mesma forma que na outra atividade que fizemos. Nós temos as sílabas aqui em letra cursiva. E aqui nós temos o G maiúsculo e o G minúsculo, em que vocês vão estar escrevendo, tá? Vocês vão escrever da mesma forma para treinar a sua letra cursiva, tá bom? Nesse quadradinho. E aqui nós temos, complete o espaço com a letra G. Então, aqui nas frasezinhas estão faltando a letrinha G. Então, vocês vão completar com a letrinha G. Aqui nós temos, ela está no... Aí, com a letrinha G vai ficar gavião. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Com a letra G cursiva. E na próxima questão, nós temos transcreva as palavras para a letra cursiva. Então, nós temos aqui as sílabas, porém, elas não estão em letra cursiva. E aqui abaixo, vocês vão estar escrevendo elas em letra cursiva, tá bom? Então, é isso. Caprichem nas atividades de vocês. Muito bem, vamos iniciar agora a nossa disciplina de ciências, tá bom? Bom, e na nossa aulinha de ciências, na nossa aula passada a gente falou sobre os 4 recursos naturais que fazem parte, né, da natureza e que são bastante importantes para a vida do ser humano, para a vida dos seres em geral, né, que são a água, o ar, o solo e o sol, né, isso? E a tia explicou que em cada aula, agora nós iremos falar deles separadamente. Hoje a tia escolheu para a gente falar sobre o recurso natural que é a água, tá bom? A água como a tia falou, né, na aula passada, é uma das substâncias mais importantes que existem, pois sem elas os seres vivos não existiriam. Bom, a tia vai deixar aqui um pequeno vídeo para vocês assistirem, tá bom? Que fala um pouquinho sobre a importância deste recurso que é a água. Assistam e depois a gente volta aqui para poder falar mais desse importante recurso. A água participa de praticamente todos os ciclos da vida, e não é de hoje. Precisamos da água para cozinhar, produzir nossos alimentos e bebidas, para tomar banho, para beber, gerar energia, produzir roupas e muitas outras coisas. Mas para algumas pessoas, ela tem uma importância especial. Para a família da Jéssica, por exemplo, a água representa sustento, pois é com ela que seus pais podem plantar o feijão e a macaxeira que comem e vendem. Na casa do Antônio, a água é fundamental para a criação dos animais. Seu José, pescador, tira das águas do rio Coruripe sua fonte de renda. A água é fonte de vida, não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver. Bem, como vocês poderam perceber no vídeo, né, a água ela sempre fez parte da nossa vida. Então, ela é importante para os animais, né, para os animais sobreviverem, porque sem a água, né, os animais morrem. Para quê? Para plantar, né, nas roças, nesses lugares de interior. Tem muitas plantações, então a água é muito importante para que essas plantações cresçam, né, isso? E várias outras coisas, né? Como cozinhar também. Para cozinhar nós precisamos de água. O nosso corpo precisa de água, então por isso é muito importante, né, esse recurso. E a tia deixará também um vídeo que vai explicar como é que a água é formada, da onde é que essa água vem. Vocês sabiam dizer pra tia? Então, né, vai ter um vídeo explicativo falando pra vocês da onde é que a água vem, para onde ela vai, né, isso? Então, todo o processo que a água tem, né, para chegar até nós, tá bom? Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor.
porque eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos! Muito bem! Gostaram do nosso vídeo? Conseguiram entender como é que acontece o ciclo da água? Bom, como vocês puderam ver lá no nosso vídeo, nós temos a evaporação, né, que é quando acontece quando o sol esquenta, né, os oceanos e os mares e acontece aquele vapor, né? E com aquele vapor, né, a água sobe e forma a condensação, que é a formação das nuvens, não é isso? E depois das nuvens formadas, existe a precipitação. A precipitação é quando, né, acontece que as nuvens, né, formam a chuva ou a neve. Como vocês puderam perceber, existe esse estado de precipitação, que são quando acontece a chuva ou acontece a neve, né, que em alguns estados neva, e também tem aquelas tempestades, né, que formam os trovões e as chuvas, né, ao mesmo tempo. Então, são esses os estados de precipitação. Então, esses são os 3, né, estados que compõem o ciclo da água. Muito bem, espero que vocês tenham entendido. Muito bem, então a gente já falou o quê? Sobre a importância da água na nossa aula e falamos sobre o ciclo que a água percorre para poder chegarmos até nós, não é isso? Muito bem. Bom, mas vocês sabiam que o nosso planeta ele é formado por água, não é isso? Porém, com esse grande aumento de cidade, de população, né, a nossa água está acabando. Vocês sabiam disso? E para isso nós devemos economizá-la. Então, quais são os cuidados que a gente deve fazer para poder economizar a nossa água para que ela não acabe, né? Porque um dia a água pode acabar. Vocês sabiam disso? Então, vamos assistir um outro videozinho bem pequeno, tá? Falando sobre os cuidados que devemos ter.
bem, agora que já sabemos como economizar água, né, com a nossa musiquinha da Turma da Mônica, gostaram? Eu espero que sim. Então, a nossa atividade será esta aqui. Tem assim: pinte somente o que devemos fazer para economizar água. Estão observando as figurinhas aí? Então, qual é o que nós podemos fazer para poder economizar água? Qual é as figurinhas que estão fazendo correto, né? Nós temos o fechar as torneiras, né? Isso, não deixar com que as torneiras fiquem abertas, né? Como a Magali está fazendo aqui. Varrer em vez de jogar água, né? Tomar banho sem exagerar. E escovar os dentes com a torneira fechada. Então, pintem os quadradinhos que vocês acham que é correto para podermos economizar a nossa água. E na nossa segunda atividade, né, nós temos marque corretamente, tá? Então, para que serve a água? Nós temos aqui na primeira, vocês vão marcar apenas o correto. Para que serve? Para beber, colocar o lixo, escrever ou lavar as mãos. Então, marque aí o correto. E na segunda questão, pinte as plaquinhas que completam a frase corretamente. A água boa para beber é da torneira, água suja, filtrada, poluída ou limpa. Então, qual é a água boa, né, que é boa para beber? Então, vocês vão pintar as plaquinhas que completam a frase, né, corretamente. A água boa para beber é, tá? E então é isso, caprichem nas atividadezinhas de vocês. Muito bem, então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.